Olá, gente! Bom, por demanda popular, graças aos muitos pedidos que eu recebi nos comentários para falar mais sobre um curso de filosofia, fiquei muito feliz, não imaginei que falar sobre o curso ia ter tanta repercussão, tanta gente sabendo. Eis aqui um vídeo numa espécie de tira-dúvidas. Reuni algumas das coisas que vocês me pediram para falar e acabei me lembrando de outras mais. Então vamos lá! Bom, vou começar pelas informações mais básicas. Quanto dura o curso? Quais são as matérias? O curso que eu fiz tinha duração mínima de 4 anos para o bacharelado e 4 anos e meio para a licenciatura. A licenciatura tem as matérias didáticas, pedagógicas, então ela demora um pouco mais. Mas esse é um número, assim, utópico quase, né? Tanto é que se vocês virem, tem já uma mudança da duração dos cursos, já é meio difícil achar um curso que dure 4 anos, né? A maioria duram 5. Até o curso da universidade onde eu fiz ia passar para 5 anos. Porque em qualquer curso, ao que parece, é difícil você completar nesse tempo de 4 anos. É uma exigência muito grande. Em filosofia, então, nem se fala, por um motivo que eu já vou explicar melhor. Então, já vá preparado, pensando que é muito provável que você não se forme em 4 anos. De 5 em diante, aí já fica mais provável. E o número de matérias para se fazer por, no meu caso era semestre, né? Mas por período. 3 é o ideal. Pode parecer muito pouco, mas para o tanto de leitura que você vai ter que fazer, acredite em mim. 3 é o número ideal, isso até os professores falam. 4 dá para levar. 5 você só vai conseguir no primeiro semestre. No meu caso e de muitos colegas também foi assim. E eu acho heróico, quase inexplicável, a pessoa que pegava 6 matérias para cima. Eu não sei como dava conta. Por quê? A leitura é muita e muito densa, né? Como eu já falei em outro vídeo. Você nunca vai ter um texto só, vai ter no mínimo mais um, por disciplina. Então, né, vá fazendo as contas quanto tempo você vai gastar só com leitura e depois quanto tempo para escrever. Aí vai ficando mais fácil de entender por que 3 ou 4, né? Outra coisa, é muito provável que já no primeiro ano você comece a reprovar. Os cursos de exatas têm essa fama, mas filosofia também não fica atrás. Porque vão existir matérias e autores e professores muito difíceis, né? Você vai demorar a entender o que eles querem de você. Talvez quando você entenda já seja tarde demais, mas não se assuste. Você vai ver que isso é muito comum na faculdade. Pode ser que você fosse um excelente aluno na escola, mas a universidade é outra coisa, o nível de exigência é outro, são outras leituras e escritas que você vai ter que fazer. Então, provavelmente você vai reprovar, mas fique tranquilo. Aqueles que não reprovam em nada são uma minoria muito pequena, muito pequena. O normal é reprovar, tomar uma bomba de vez em quando, mas isso te ajuda a crescer, sabe aquela história? É verdade. Isso te ajuda a amadurecer, a entender melhor as propostas dos professores e dos autores que você vai estudar. Né? Então não se preocupe. Eu já vi pessoas comentando não só no meu canal que não conseguem entender filosofia porque é muito difícil, porque é muito abstrato. E em boa medida essas pessoas têm razão. Filosofia não é fácil. Mas então eu quero convocar para esse tópico algo que eu li em um site chamado Existential Comics. É um site de quadrinhos com humor filosófico, é muito bom. Eu vou deixar o link na descrição, depois vocês vejam. O único problema é que está quase tudo em inglês, só algumas tirinhas estão em espanhol. Mas o cara é muito bom. Só piadinha de alto nível, como minha mãe disse. E ele dedica uma sessão a explicar o que certas pessoas perguntam a ele, né? Perguntam muito como estudar filosofia. Então ele dá a visão dele. Dessa sessão eu tirei uma coisa muito interessante. O Corey, que é o criador das tirinhas, diz o seguinte: para ler um texto de filosofia, você tem que levar em conta o princípio de caridade, que é
é você ler um texto com a maior convicção possível de que o texto está certo. Você está acreditando no que o texto diz. Por que isso? Ele próprio diz que não é só ele que fala, né, nesse princípio de caridade. Porque o texto de filosofia é inteiramente diferente dos textos que você está acostumado a ler. Tá? Ele é diferente mesmo de outros textos mais específicos, é diferente de uma análise política, de uma análise econômica. A filosofia tem o seu jargão, tem autores retomando conceitos de outros autores, e sim, esses jargões estão muitas vezes relacionados a coisas abstratas, né? Não é sempre a coisas que a gente pode pegar, pode ver na nossa realidade, dependendo do autor. Então, esteja preparado para isso. Não adianta, os textos que você vai ler não são como os que você já lê por aí, então é claro que vai ser difícil. E onde entra o princípio de caridade? Ajuda se você lê aqueles textos disposto a ser convencido por aqueles textos. Não importa o quão abstrato seja, o quão absurdo, o quanto aquilo pareça uma viagem, e o cara não está falando nada com nada, deixe-se convencer. Não é que você precise passar a concordar com tudo que aquele filósofo diz. Você só precisa fazer um esforço de entender a argumentação. E pense, não, eu vou me convencer, ó, esse aí tá certo. Tô entendendo, vamos embora. Aí você vai ver que vai ficar bem mais fácil. Mas o próprio Corey diz que não acha esse princípio bom, então ele propõe um outro princípio, que é o princípio de ciência, ou científico. O que quer dizer esse princípio? As pessoas sempre leem qualquer coisa que a ciência diga como um fato, né? A ciência ainda tem aquela fama de que nunca erra. Quando erra, erra muito pouco. Então, o que ele propõe é leia um texto filosófico como se você estivesse lendo um texto científico. Aí você vai ler pensando, tá, não, isso aí é dado, isso aí é um fato, o que mais? Eu não sei com qual dos princípios fico. Eu acho que eu ficaria com os dois. É um jeito de... Esse princípio que ele propõe, né, o de ciência, é um jeito da gente levar mais a sério um texto filosófico, né? Deixar de olhar para ele só como uma divagação, que fala de coisas abstratas, que a gente nem sabe se existe, se foi o filósofo que inventou. É um jeito de levar o texto mais a sério. Lembre-se, você não vai ter que concordar com o que nenhum filósofo diz, mas para entender o que ele diz, você precisa levar a sério o que ele diz. Você precisa acompanhar a argumentação. Lembre-se que tem todo um contexto no qual aquele filósofo escreve, procure saber por que ele fala sobre aquilo que ele fala. Fazer essa introdução ajuda. Então, primeiro de tudo, preocupe-se em entender o texto antes de criticar. E aí você vai começar a ver o sentido da coisa. E talvez ver que aquilo sobre o qual ele fala não é tão absurdo assim. Leia como alguém que está tentando se convencer daquilo que o filósofo fala e leia com a mesma seriedade com que você lê um texto científico. Agora vamos às disciplinas. Pelo que eu já vi de grades de outros lugares que têm cursos de filosofia, os nomes não são iguais. Tem algumas semelhanças, às vezes os nomes de algumas disciplinas são os mesmos, mas não é uma constante, né? Não tem o mesmo nome em todo lugar. Mas você vai achar Introdução à Filosofia ou ao Estudo de Filosofia no primeiro ano, História da Filosofia Moderna, 1, 2, Tópicos em Filosofia Contemporânea, por exemplo, que era o nome de uma optativa no meu curso. As minhas favoritas. Bom, pelo que eu me lembro agora, vou começar já pela minha favorita, que foi Leitura e Redação de Textos Filosóficos. Que foi optativa em que eu descobri o filósofo pelo qual eu me apaixonei, que é o Voltaire. Essa optativa tinha como objetivo fazer o aluno entender como ler um texto filosófico e como escrever um texto filosófico. Mas eu gostei também de ver filosofia antiga, apesar de eu achar, pelo menos, que ela é mais difícil de entender do que filosofia moderna, mas ainda assim é muito interessante. Gostei das de filosofia moderna. Filosofia contemporânea foi um pouquinho mais indigesta, mas foram poucas as disciplinas de que eu não gostei. Por falar nelas, né, as mais custosas, as que deram mais trabalho, duas delas envolveram filosofia antiga, que era um filósofo difícil e a professora difícil também. Então eu apanhei um pouco até entender
que eu tinha que fazer, como ler. Essas foram as mais difíceis, né? Uma delas se chamava História da Filosofia Antiga 2 e a outra Ética e Filosofia Política 1. Mas não se preocupem, não é uma constante, em qualquer lugar que você for fazer o curso, essas duas vão te ferrar de primeira. Não, calma, não estou só dando os nomes para vocês se acostumarem e matarem a curiosidade. Já que eu falei no Voltaire, por que me apaixonei por ele? Primeiro, ele tem um estilo muito fácil de ler, ele é muito gostoso de ler. Ele faz uma piada, ele é um autor do século XVIII, ele faz uma piada e você ri hoje, que 3 séculos depois, tá como se estivesse fresco o negócio ainda. E ele é muito sarcástico, muito crítico e fala de temas bem pertinentes ainda hoje, como intolerância religiosa. Ele fala com um vigor que te incita a lutar contra aquilo também. E isso, num filósofo, eu acho muito legal. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o senso prático do Voltaire. Ele não é desses autores que você diria que ficam divagando, pensando em metafísica, até porque ele não gosta de metafísica. Então ele alia a prática à filosofia, ou a prática à teoria. Ele é um cara legal. Esse eu recomendo ler. Ele pergunta o que é possível fazer para tornar o mundo mais esclarecido, né? Como a gente alia. Ele pergunta isso numa das obras dele, chamada Cartas Filosóficas, como a gente alia teoria e prática, né? No que não é só prática, e muito menos só teoria que vai resolver a coisa. Então é um filósofo da ação. E o que mais eu sugiro para alguém que está querendo começar a ler textos filosóficos? Eu acho os textos de filosofia moderna mais fáceis, porque estão num contexto mais próximo do nosso, e é um estilo menos truncado, né? Se pegar, por exemplo, um Aristóteles ou Platão, dependendo dos textos, eles já são mais difíceis de entender. Agora, um Voltaire, por exemplo, ou um Hume, David Hume, já são mais fáceis, né? Flui mais. Mas também há diálogos platônicos que eu acho que seria uma boa para começar, como o Banquete, em que os amigos discutem durante um banquete o que é o amor, e a Apologia de Sócrates, que é o discurso do Sócrates para se defender das acusações que ele sofre em Atenas. Eu também colocaria livros didáticos. O meu favorito é o Filosofando, Introdução à Filosofia, da Maria Lúcia Aranho. Tem também o Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, esses dois são dois dos mais famosos. Eu prefiro Filosofando porque eu acho ele mais próximo da gente, mais fácil de ler. Esses livros vão te dar dicas de textos originais para ler, vão facilitar a compreensão também de teorias, de como essas teorias se ligam a temas contemporâneos. E eu acho que o melhor que eles fazem é mostrar como a filosofia está próxima de nós, ainda, né? Mesmo os caras de tantos mil anos atrás, como eles falam coisas que ainda estão próximas de nós, tanto eles quanto os contemporâneos. Presta atenção agora na dica que eu vou dar, que essa é valiosíssima. Se vocês entraram no curso de filosofia e tem lá na grade, dentre as disciplinas obrigatórias, 2 disciplinas que uma delas envolva Kant e outra Aristóteles, não pegue as duas de uma vez. Deixa uma delas para depois. Tem como fazer isso. Por quê? Os dois são caras muito difíceis de ler. Então, imagina o que não é você ter esses dois no semestre. Eles vão consumir metade do seu tempo, pelo menos, ou até mais. Só para você conseguir entender. Então, faça uma exceção à grade. Fique só com Kant ou só com Aristóteles, porque, olha, do pessoal do meu curso que pegou os dois, a maioria não conseguiu. Eu peguei os dois e reprovei. Teve gente que pegou os dois e deixou um deles pelo caminho. Sabe? Então, não estou dizendo que você vai reprovar também. Você pode conseguir, mas vai ser muito difícil. Então, dica de ouro. A bateria da câmera acabou. Eu tive que recorrer a outra câmera. Mas continuando. Escutem a tia, tá? E não peguem Kant e Aristóteles ao mesmo tempo, tá bom? E para fechar, a eterna dúvida, bacharelado ou licenciatura? Bom, já me disseram, e agora eu vejo que
e isso tem razão, o licenciado tem mais vantagem sobre o bacharel, porque numa situação de contratar alguém para dar aula, o licenciado vai ter preferência, porque ele já passou por uma base teórica, didático-pedagógica que o bacharel não tem. Então, as oportunidades de trabalho são maiores. Mas já num caso mais pessoal, você tem que ver o que você prefere, em que cenário você se sente mais confortável. Dando aula, um cenário mais voltado à aula ou mais à pesquisa? Se for mais voltado à dar aula, então, licenciatura. Já mais voltado à pesquisa, bacharelado. Assim como a licenciatura tem suas vantagens, o bacharelado também tem, né? Você vai se acostumar mais cedo a fazer pesquisa. Então, eu acho que isso é o básico para você se decidir. Eu me decidi por licenciatura porque desde o início eu gostava da ideia de um dia dar aulas, para falar como filosofia era legal. Em parte é o que eu faço aqui sem dar aula, né? Então, veja o que é mais atraente para você. Então, assim, não pesa em tanto a questão financeira. Claro que é importante ganhar dinheiro, você pode querer ganhar dinheiro, mas no fim não é o que vai justificar que você queira se dedicar àquilo. O que vai fazer valer a pena é que você tenha querido mesmo fazer aquilo pelo prazer de fazer. Então, leve isso em conta. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer. Se vocês tiverem mais dúvidas ou curiosidades, deixem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!